Joe Biden afirmou que as ameaças russas devem ser levadas a sério e que o risco de um Armagedon, ou seja, um apocalipse nuclear, é o mais alto desde a crise dos mísseis cubanos em 1960. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos e irmãs que me seguem aqui no canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Nós estamos na iminência de uma guerra mundial e é sobre isso que eu quero falar, baseando-me na Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus nos diz sobre isso? Eu creio que vocês têm acompanhado os noticiários dessa guerra que começou da Rússia contra a Ucrânia, e a Rússia parece que está perdendo nessa guerra e tem ameaçado de reagir com bombas nucleares. Eu tenho visto reportagens dizendo que uma guerra nuclear hoje teria capacidade para matar por volta de 5 bilhões de pessoas, enquanto a população mundial está chegando a 8 bilhões agora no mês de novembro. Imagina, irmãos, que destruição seria, né? O que me chamou a atenção é que há 2 dias atrás, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele disse que o mundo nunca esteve tão próximo do Armagedon. Essa palavra Armagedon, eu creio que você que lê a Bíblia, que ouve a palavra de Deus, deve lembrar-se que é um termo bíblico. E é exatamente sobre isso que eu quero falar e quero mostrar para você o texto bíblico que fala sobre essa guerra do Armagedon e comparar o que o texto bíblico diz com o que nós vivemos nos dias de hoje. Então fique comigo até o final desse vídeo para que você possa entender o que a palavra de Deus nos fala e o que dos acontecimentos dos dias de hoje pode já estar se cumprindo com relação à palavra de Deus. E eu peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que venha se inscrever, venha se juntar a nós nessa família, porque estamos sempre aqui falando da palavra de Deus, de acontecimentos do meio evangélico e de tudo aquilo que é relacionado à Bíblia Sagrada. Então, se você gosta desse conteúdo, você precisa se inscrever e ativar o sininho para não perder este conteúdo. Irmãos, então eu quero ler com vocês o texto bíblico que fala do Armagedon. Eu conheço pelo menos 4 textos bíblicos que falam sobre essa questão. Nós temos Zacarias capítulo 12, verso 1 ao 9. Temos também Zacarias capítulo 14, verso 1 ao 4. Mas eu quero ler os 2 de Apocalipse, que é Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 12. Acompanhe comigo a leitura. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água recuou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon, esta é a palavra usada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eu li uma reportagem na CNN que dizia que essa expressão, essa frase do presidente dos Estados Unidos causa arrepio até nos ossos, né? Porque eles sabem, irmãos, que é uma guerra que é profética, que vem da palavra de Deus, mas que iria destruir a humanidade, né? Mas o que a palavra de Deus nos está falando sobre isso? Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que quando a 6ª taça é derramada sobre o rio Eufrates, as águas daquele rio se secou. Então, abriu um caminho ali naquele vale para reunir os reis, os exércitos com os seus reis, numa batalha contra Israel. Essa batalha
seria neste lugar chamado Armagedon. Mas quando todos esses reis estão reunidos ali para destruir Israel, numa guerra mundial, é quando o Senhor Jesus vem com seu exército. Aí eu quero ler para você mais adiante, aqui em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 19, que diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta, na verdade, é o anticristo, o rei que vai estar governando nessa época, um rei mundial. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal, eu tenho uma playlist falando sobre isso. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ter um melhor entendimento sobre o assunto, você deve assistir esses outros vídeos que eu tenho aqui, porque não dá para explicar tudo num vídeo só, né, irmãos? Mas continuando: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais, olha, a besta, o anticristo, foi lançar, a besta que é o anticristo e o falso profeta, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Agora os demais, o povo, a multidão, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. O que estava sentado sobre o cavalo é o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem com o seu exército e com a espada da sua boca. Aí eu entendo que é com o poder da sua palavra, ele destrói todos aqueles exércitos que estão reunidos no Armagedon para destruir o povo de Israel. Então o Senhor vem com o seu exército. O seu exército, nós que somos dispensacionalistas, acreditamos que é a igreja, os salvos que nessa ocasião já estarão na glória com o Senhor. Então, irmãos, juntando essa afirmação do presidente dos Estados Unidos, todos os acontecimentos que nós temos visto, esses rumores de guerra que nós temos visto, essa guerra que já está acontecendo na Ucrânia, e relacionando tudo isso com o texto bíblico, nós podemos entender o que o presidente dos Estados Unidos quis dizer, né? Uma guerra mundial que pode causar toda essa destruição que a Bíblia relata. Só que tem um porém. Como dispensacionalista e pré-tribulacionista, eu acredito que essa guerra de que a Bíblia está falando, que o Senhor Jesus vai vir e vai destruir os reis e os exércitos da terra, ela só ocorrerá após a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, após o arrebatamento da igreja, 7 anos, aí começa a grande tribulação que está descrita aqui em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19. Então tudo isso será o derramamento da ira de Deus sobre a terra. E passados esses 7 anos, então vem a segunda vinda de Cristo, que é a que está descrita nesse texto que nós lemos. Na segunda vinda, em Zacarias 4, diz que o Senhor Jesus virá e vai pisar o Monte das Oliveiras. No arrebatamento, ele vem nas nuvens e a igreja vai ao seu encontro. Na segunda vinda, ele vem com a igreja para fazer essa guerra do Armagedon, para prender o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, e para destruir os seus exércitos e reis que estão guerreando contra Israel. E aí o Senhor já estabelece o seu reino aqui na terra. Por 1000 anos, está em Apocalipse 20, por 1000 anos o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra. Então, na Bíblia está claro que essa guerra do Armagedon já será a última, já será o fim, para destruir aqueles que não foram salvos, lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, e o Senhor vem para reinar sobre a terra. Será que nós já estamos bem próximos disso acontecer? Eu acredito, irmãos, que antes disso acontecer, acontecerá o arrebatamento da igreja. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo, a conclusão desse vídeo, é que se a guerra do Armagedon está tão próxima, como disse o presidente dos Estados Unidos, mais próximo ainda está o arrebatamento. Então, não é tempo de nós brincarmos de ser crente. É tempo de nós
servir ao Senhor Jesus com sinceridade, aguardando o arrebatamento. Que Deus abençoe. Se você acha que esse vídeo teve alguma importância para você, compartilhe com outra pessoa. Certamente será importante também para outra pessoa. E não esqueça também de deixar o seu like. Deus abençoe e até o próximo vídeo.